paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, mais um dia que o Senhor preparou para aprendermos da sua santa e gloriosa palavra. Mais um dia de EBD, Escola Bíblica Dominical Online. E antes de estudarmos esta última lição do livro, nós vamos estudar a lição 13 do livro Dons Espirituais e Ministeriais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos findando o segundo trimestre desta lição, deste livro glorioso, que o Senhor falou tanto conosco, nós aprendemos tanto através dessas lições e nós vamos aprender hoje mais um pouquinho a última lição deste livro, que é a lição 13. Mas antes vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos neste dia, podendo aprender a palavra do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, te glorificamos, ó Pai, por mais uma aula. Senhor, é o Senhor, Pai, que nos abençoa, que nos ajuda, que nos fortalece e que nos capacita. Senhor amado, Deus querido, eu não sei, Pai, quantas pessoas vão ouvir, mas de uma coisa eu tenho certeza: aqueles que ouvirem, ó Pai, a Tua palavra, vão aprender, Senhor, e o Seu nome vai ser glorificado. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, a todos os irmãos, ó Pai, que vai estar conosco, Senhor, nesta lição. Eu te peço, ó Pai, sabedoria, entendimento, Senhor, para poder ser um canal de bênção, ó Pai, para muitas vidas, Senhor, que vão estar conosco, Senhor, assistindo, ó Pai, esta aula, em um nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? A última lição, lição 13, que diz assim: a multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, o que é a multiforme sabedoria de Deus? A multiforme sabedoria de Deus, eu fui pesquisar e o significado é um adjetivo que é capaz de possuir várias formas, aspectos e estados, que se expressa ou se manifesta de diversos modos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a multiforma de Deus é capaz de possuir várias formas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus onipresente que está em todos os lugares. Nós vamos ler agora o texto áureo desta última lição. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios, capítulo 3, verso 10. A verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Livro de Efésios, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7 ao verso 10. Efésios, capítulo 3 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo o criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto,
sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da lição diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse ministério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Primeiro tópico da lição: os dons espirituais e ministeriais. São diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Pedro, capítulo 4 e Hebreus, capítulo 2. Em Efésios, capítulo 4 e Timóteo, capítulo 1, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui nós vamos falar um pouquinho de cada dom. No 1 Coríntios capítulo 12, vai falar acerca da diversidades de dons espirituais. E aqui no versículo 4 em diante, nós vamos ter: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outros, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom da profecia e o dom de discernir espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação das línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, que a cada um de nós temos um dom específico. E para cada dom mencionado nesta palavra, nós estamos entendendo que o Deus que opera esses dons é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é o Pai, a Trindade, que se une e que nos dá dons diferenciados para serem usados com muita diligência na igreja e fora da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Os dons são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs
e espalhadas pelo mundo. Dádivas do Pai, outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos. E quais são estas dádivas? A primeira dádiva é a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui, irmãos, um texto que ele é conhecido como texto áureo da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é este versículo? João, capítulo 3, no verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus é suficiente, irmãos, para conosco. Ele não deu o seu Filho por obrigação, não. Ele deu o seu Filho para que nós fôssemos ganhos, para que nós não fôssemos condenados ao pecado, ou seja, a condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de uma forma tão extraordinária que ele deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça. Então ele está falando de uma condição eterna, a condição da morte eterna, daquele que talvez não teria a salvação e não teria a oportunidade de ter a salvação. Mas o Senhor nos deixou esse versículo de uma forma muito especial. E para que tenhamos a vida eterna, ou seja, o Senhor, ele se doou em favor de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele nos ama de uma forma incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a parte B diz assim: a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. E a graça do Pai, indo ao encontro da pessoa, torna-se membro da família de Deus. Irmãos, se nós formos observar, é muito profundo o que o Senhor está falando. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, quando você vê uma pessoa que matou, uma pessoa que fez algo errado e a sociedade não perdoa, a própria sociedade ela condena. Ela acha que essa pessoa ela não é digna de salvação, essa pessoa não é digna de ser filho de Deus. Mas aqui está falando da dádiva da filiação divina. Deus está dizendo que um filho que está nas trevas, que vive nas trevas, ele pode sim se tornar o filho da graça. Porque o Senhor, ele alcança. Aquele que está em meio às trevas, irmãos, Deus alcança. Basta a pessoa abrir o seu coração. Basta a pessoa buscar a presença de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus ele é muito maior do que o nosso amor terreno. Nós nunca vamos compreender o amor que Deus tem, tanto que ele deu o seu filho. Talvez você poderia perguntar: irmã Keila, você daria o seu filho, a sua filha, por amor à humanidade? Na minha concepção humana, no meu pensamento humano, eu não daria. Mas o nosso Deus, ele deu o seu filho Jesus para morrer na cruz, em favor da humanidade, para que os nossos pecados eles fossem, louvado seja o nome do Senhor, perdoados. Então, irmãos, tem coisas que às vezes a gente quer entender e é melhor a gente adorar.
Porque enquanto nós estamos adorando, o Senhor está falando, o Senhor está curando, o Senhor está dando palavras de conforto ao nosso coração. E quando nós compreendemos a maravilhosa graça, irmãos, porque nós estamos no tempo da graça e a graça nos alcançou, o véu foi rasgado e hoje nós podemos ter livre acesso com o Pai para falar, para adorar, em dias de tristeza, de angústia, em lançar o nosso coração ao Pai, porque o Pai ouve. O Pai, ele está a todo momento disposto a nos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também? Quem está em Cristo é nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que se arrepende dos seus próprios pecados, irmãos, ele é uma nova criatura em Deus. Ele está na presença do Senhor. E ele está totalmente liberado para o caminho da salvação. Nós sabemos que buscar a salvação é uma busca constante, todos os dias. Não é porque eu aceitei Jesus que salvo estou. Não, irmãos. Todos os dias nós devemos buscar a prática da oração, a prática do perdão. É fácil perdoar? Não é fácil. É fácil todo dia ter uma busca na oração? Não. Tem pessoas, irmãos, que gostam de orar, que sentem prazer na oração, que não precisa pedir, quando você vê já está orando, mas tem pessoas que têm dificuldade de estar orando. Cada um de nós passamos por alguns momentos que nós vamos buscando a presença do Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós estamos entendendo que a cada dia a presença do Senhor está em nós, mais Deus em nós e menos do mundo em nós. Porque quando nós estamos totalmente envolvidos com a presença de Deus, o mundo, ele já não faz parte. O mundo, na verdade, ele não se torna mais algo atrativo para as nossas vidas. Tudo que há no mundo não se torna mais atrativo. E se o nosso Deus, ele é inimigo do mundo, irmãos, nós devemos também ser inimigo do mundo. Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Há uma grande diferença. Ah, irmã, então Deus ama o pecador? Sim, mas ele não ama o pecado que habita naquele pecador. Ou seja, se estamos perto do Senhor, nós estamos praticamente mais fáceis em não pecar. Porque se você está todos os dias na presença do Senhor, ouvindo palavra, ouvindo louvor, adorando ao nome do Senhor, você tem a tendência de não se tornar uma presa para o mundo, mas de se tornar uma pessoa cheia da graça de Deus. E quem se torna uma pessoa cheia da graça de Deus, aonde está o ambiente se torna mais agradável. A luz do Senhor irradia por onde você passa. Palavra branda, de moderação, temperança, amor, fidelidade ao Senhor. E isso alegra o coração de Deus. Então, são decisões. Nós temos as nossas decisões. E a melhor decisão é estar na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico da lição, bons dispenseiros dos mistérios divinos. Com sobriedade e vigilância, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao psicopato como habilidades indispensáveis ao exercício
do ministério. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. E o que significa, irmãos, a palavra sobriedade? Moderação, temperança e equilíbrio. Um bom servo do Senhor, um bom, como que se diz? Um bom obreiro na casa do Senhor, ele deve ter equilíbrio, ele deve ter moderação e ele deve ter temperança. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo está nos ensinando que um bom obreiro na casa do Senhor, ele não pode se dar ao vinho, ele não pode beber bebida forte. Por quê? Porque a bebida forte, ela causa confusão, ela causa contenda e dissolução. A bebida, na verdade, ela traz vergonha. E quantas pessoas, irmãos, eram bênção na igreja e hoje estão sendo, assim, usados pelo adversário, né? A bebida não agrada ao Senhor. E aí, quando o crente ele não está muito convertido, irmãos, ele dá sempre aquelas escapadinhas naquelas respostas assim: irmã, mas eu posso tomar uma bebida sem álcool? Mas uma bebida sem álcool é pecado? Irmãos, entenda uma coisa. Quando nós começamos a mexer em algo que lá na frente vai tirar a nossa paz, vai trazer vergonha para a nossa vida, é melhor não mexer nisso. Se você conheceu a Jesus, se você conheceu a graça do Senhor, talvez você veio até de uma família de beberrões, que havia tanta contenda, que havia tanta briga, que havia tantas situações, até mesmo pessoas, olha, o meu pai sempre bateu na minha mãe, sempre me bateu por conta da bebida. Então nós entendemos que a bebida, ela não faz bem. Porque se a bebida ela fizesse bem, o apóstolo Paulo não estava falando aqui em 1 Timóteo capítulo 3, que a bebida, ela traz confusão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. A bebida, ela traz contenda. Ela provoca, muitas das vezes, irmãos, tragédia. Então, seja sóbrio. Vive uma vida tranquila, abençoada, na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Seja sóbrio, seja moderado. Tem equilíbrio. Equilíbrio na sua casa, equilíbrio no ministério, equilíbrio onde você trabalha, equilíbrio nas palavras. A gente tem que ter equilíbrio. Às vezes, irmãos, a gente está certo para falar até em alguma situação, mas precisamos de equilíbrio, porque às vezes naquele momento não é bom falar. Nem sempre é bom falar. Tem situações na vida da gente que nós precisamos nos calar. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer essa parte, ele vai tocar e ele vai convencer aquela pessoa que aquela situação que ela está vivenciando, para ela não é bom. Porque você pode começar a beber hoje só um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, daqui a pouco você vai estar bebendo e você vai perder o controle. Então isso não é bom nem para você, para sua família, para sua saúde e até mesmo para sua vida espiritual e ministerial. Quantos por aí às vezes até prega a palavra de Deus? São ministros da palavra de Deus, irmão, e tem às vezes o problema com a bebida. Isso é muito triste. Por quê? Porque você acaba se tornando um escravo. E o Senhor, ele te fez livre, livre de qualquer condenação, livre de qualquer desejo que desagrada ao Senhor. O Senhor te fez livre, louvado seja o nome do Senhor. O amor
e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor um pelos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha que coisa linda, irmãos. O amor, ele supera qualquer palavra e qualquer ferida. O amor, ele supera a multidão de pecados. Me afastei da igreja, estou afastado da igreja, não me sinto bem estar no corpo de Cristo, estou no erro, estou na prostituição, estou no engano, Talvez você possa até estar pensando assim, mas o amor, ele cobre todo sentimento de pecado. Então a palavra do Senhor diz, vem como está. E as demais coisas é o Senhor que vai limpar a ferida, o tempo que você ficou fora, talvez o momento amargo que você vivenciou lá fora e você percebeu que isso não foi bom para a sua vida, teve percas, dor, sofrimento, angústias na alma, quem sabe até desejo de tirar a sua própria vida. O amor cobre a multidão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Esta atitude é a verdadeira identidade daquele que se dominam discípulos do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, que amar de verdade, é você não esperar nada em troca. O amor em nós nos faz entender a graça de estender a mão, de socorrer alguém, mas sem esperar nada em troca. E às vezes o próprio crente, ele confunde. Mas eu te ajudei, mas eu estendi a mão, mas eu fiz por você. Irmãos, amar sem nada em troca. Quando você precisa do socorro de alguém, quando alguém te socorre, quando alguém estende a sua mão, louvado seja o nome do Senhor. Amar sem nada em troca. É como se o apóstolo Paulo está dizendo assim, aquilo que você faz para o seu próximo, deixe no seu esquecimento e não querer algo em troca, mas siga o seu caminho abençoando, amando e ajudando, porque isso agrada ao Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento. Olha que coisa linda, a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas. Olha que coisa interessante, irmãos, eu amo esse Deus, porque o nosso Deus, ele não deixa dúvida no nosso coração. Amar não é só amar o seu irmão, não é só amar o crente. Olha o que Pedro está falando aqui. Amar é amar incondicionalmente, tanto crentes ou não crentes, tantos pobres ou ricos. Então aqui nós entendemos que o amor, ele supera religiosidade, ele supera situação financeira, seja rico ou seja pobre. O amor, ele é incondicional. Quando você faz algo por alguém e você não vai na casa de alguém e pergunta, olha, eu vim aqui te ajudar a trazer uma cesta básica, mas deixa eu te fazer uma pergunta, o senhor é crente? O senhor é macumbeiro? O senhor é espírita? O senhor é católico? O amor está acima de qualquer tipo de religiosidade. Estender a mão, socorrer o seu irmão
que está passando por um momento de dificuldade, de fome, independente da sua religião, isso é amor. Isso é gratidão. Isso é gratidão. É estender, é socorrer, é ajudar. É promover o bem. Porque quando eu promovo o bem para alguém, e esse bem me faz entender que eu tirei aquele momento de dor, de fome, de desespero, de uma pessoa que está condenada à morte, uma visita ao hospital, para alguém que está, quem sabe, numa UTI, em uma situação de morte. Quando você leva um socorro, uma palavra, um amor, um abraço, porque às vezes você vai ganhar pessoas, não é nem com palavras, às vezes um abraço que você dá em alguém, você já está sendo uma pessoa que tem um amor incondicional, você está sendo um hospitaleiro da casa do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, coisa linda. O Senhor vai nos ensinando, vai falando de uma forma muito rica aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho muito lindo as pessoas que fazem capelania, né? Aqueles que fazem capelania, que vão nos asilos, aqueles que vão nos presídios, aqueles que vão nos hospitais. Isso é o amor incondicional, independente de classe social, independente da situação que a pessoa está vivenciando naquele momento. É o amor incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por ele com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade, o poder, louvado seja o nome do Senhor. Paulo ensina ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, em alguma coisa, em metade? Não. Devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, que nós devemos ser homens e mulheres com bom caráter. Tudo aquilo que você está fazendo, você está pregando, você está ensinando, você está administrando o corpo de Cristo, você deve fazer com muita graça, com muita diligência, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor aqui está falando, você deve ser um homem e uma mulher fiel a Deus, um bom servo na presença do Senhor, para que os principados e potestades conheçam que eles podem vir até para cima, mas aquele que está firmado na palavra, aquele que não é roubador, enganador, irmão, principados e potestade vai bater em retirada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, um bom servo, quando ele está fiel na presença, na igreja, na obra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, até o inferno teme. Porque sabe que este servo fiel, que este homem bom, que esta mulher boa, louvado seja o nome do Senhor, tem Jesus no coração. E não só Jesus no coração, mas pratica a verdade. Porque está na presença do Senhor, nós precisamos praticar a verdade. Louvado seja Deus. Dons espirituais e ministeriais. Olha só, dons de revelação, diz assim: palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Dom de poder é dom da fé, dons de curar
operação de maravilhas. O dom de expressão é dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. E os dons ministeriais é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o terceiro tópico da lição, que diz assim: os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja, precisa ter. Os dons espirituais, até os dias atuais, eles são usados para a manifestação da glória de Deus. É necessário, precisa estar no meio do povo de Deus. Louvado seja Deus. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Apocalipse capítulo 3, verso 15 ao 20. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. E no tempo de sequidão, que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Então, aqui o apóstolo Paulo, irmãos, está nos ensinando que nós estamos vivenciando, nos dias atuais, uma época de frieza espiritual. Principalmente nesse momento que não só a nossa nação, mas o mundo está passando por essa situação desta pandemia que veio com muita força, desanimou muitas pessoas, esfriou até mesmo a fé de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós que estamos em Cristo, nós não podemos deixar de buscar todos os dias, incessantemente, a presença do Senhor e os dons, porque os dons, eles são desde o Antigo Testamento, desde o Novo Testamento até os dias atuais, irmãos, os dons são muito importantes para o bom andamento da igreja. O dom de cura, o dom de maravilha, o dom de profetizar, o dom da palavra, quando o Senhor usa alguém na palavra e toma aquela pessoa para profetizar, isso traz fortalecimento ao corpo de Cristo, traz ânimo ao corpo de Cristo. Nós devemos também ter desejo no nosso coração de pedir ao Espírito Santo de Deus pelo batismo. Hoje, nos dias atuais, irmãos, é difícil você ver uma pessoa que vem para a igreja tendo esse desejo: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E nós não podemos perder esse desejo de ser batizados com o Espírito Santo de Deus, de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós também devemos pedir ao Senhor: Senhor, derrama, Senhor, os seus dons com cura, com maravilha. Irmãos, tem dom de maravilhas, tem dom da ciência, pessoas que às vezes o pastor está pregando e começa a profetizar, aquela pessoa chegou enferma na igreja, está totalmente enferma e vem enferma, mas sai curado. Olha que coisa linda, são dons. E os dons ainda, irmãos, estão nos nossos dias atuais, mas precisamos buscar, porque o mesmo Deus que nos deu dom para pregar, para ensinar, para profetizar, para curar, é o mesmo Deus que quer te dar os dons também. Mas qual a diferença, irmã? Você tem o dom da profecia ou não tem? Irmãos, nós temos que buscar e saber quais os melhores dons que o Senhor quer nos dar. Porque a cada um o Senhor escolhe, mas nós temos que buscar. Se você não buscar, como que você vai ter? É como você está numa faculdade. Você está numa faculdade, você quer se tornar um médico, está fazendo a medicina ali, está estudando a medicina. Mas se você não estudar o corpo humano, se você não estudar anatomia, todas essas coisas que tem, né, na medicina, como é que você vai aprender?
Na igreja é a mesma coisa. Como que se busca os dons? Orando, lendo a palavra de Deus, se consagrando, se separando, buscando a presença do Senhor. E quando você menos espera, o Senhor começa a derramar os dons sobre a sua vida. Pessoas que na sua juventude foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, crianças que foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, né? E estão aí fazendo a obra do Senhor, sendo usados, louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que às vezes querem usar os dons em benefício próprio, mas irmãos, aqueles que estão sinceros diante da presença do Senhor e usam os dons emprestados porque são emprestados a nós, a gente conhece, porque o Espírito Santo de Deus, ele não deixa o nosso coração enganado. Então tem pessoas que quando você ora, você busca a presença do Senhor, você sente, quando alguém ora por você, quando alguém profetiza algo para você, fala, nossa, eu senti, foi Deus que falou comigo. Então o Senhor, ele também não vai te deixar enganado. Então busque os melhores dons, para que o nome do Senhor seja glorificado. Os dons espirituais e o amor. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada, que é 1 Coríntios, capítulo 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos mais espirituais dessa lição, né? Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-lo. Então depois você dá uma lidinha lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que vai falar sobre o amor. E esse é um dos maiores dons que nós podemos ter. Alguém que tem amor, o amor e a graça andam em conjunto. Uma pessoa muito amorosa, irmãos, você sente prazer de estar perto dela. Você quer estar sempre ao lado daquela pessoa. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, busque o dom do amor. Tenha o amor no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, que é um dos melhores dons que nós possamos ter na nossa vida, louvado seja Deus. A necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O amor e o que o nosso Pai Celestial quer da sua igreja. Olha que coisa linda, uma igreja cheia de poder, poder do Espírito Santo de Deus, que também ame o pecador. Devemos ter menos empatia, irmãos. Tem gente que às vezes chega na igreja, até um visitante, tem igreja por aí que os pastores têm que rever até os obreiros que estão na porta. Porque, irmão, tem obreiro que a pessoa já chega arrebentada, triste, querendo se matar, olhando e não vendo mais saída na vida. Aí quando chega, irmãos, aquele sorriso daquele obreiro, sabe? A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, você é muito bem-vindo, Deus tem uma palavra no seu coração. Irmão, faz toda a diferença. Agora imagina a pessoa chegando toda arrebentada e aí o obreiro olha, boa noite. Nem a paz do Senhor dá. Mas aonde que é que entra? Porque, irmão, tem pessoas que não sabem nem onde que entra na igreja. Ó, vai por ali. É uma sequidão, é uma ignorância, irmão. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós devemos ter o fruto, né, do Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Gálatas 5, 22, fala, né, o amor é o que o nosso Pai Celestial quer sobre a sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, independente do que ele é ou deixa de ser. Você sabe que tem pessoas, irmão, isso é até triste, mas tem pessoas que é assim, que às vezes chega uma pessoa na igreja, aí a pessoa fala assim, ó, aquele moço ali, aquela moça ali tem uma condição financeira muito boa. Aí o povo sorri. Aí chega alguém que nem é conhecido, irmão, em nome de Jesus, a gente não pode fazer separação entre as pessoas, não. A gente não pode diferenciar entre as pessoas pela classe social dela, não. Ó que o Senhor está falando, que nós devemos amar o pecador, em qualquer situação, em qualquer momento da sua vida, seja lá no alto, seja lá embaixo, seja na situação que está vivenciando, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente aqueles que estão trabalhando ao redor da igreja, porque, irmãos, o povo não é bobo.
O povo está na igreja, mas o povo também observa a nossa conduta, o nosso jeito. Às vezes alguém passa, mas aquele irmão prega, cheio da graça, mas quando passa perto de mim não fala nem um bom dia, não fala nem a paz do Senhor. Às vezes a gente passa assim com a cabeça, mas irmão, isso não pode ser algo notório todos os dias. Sabe? Às vezes você está vendo alguém passar, paz do Senhor, meu irmão, tá tudo bem. Precisa de alguma coisa, irmãos, a gente tem que ter esse cuidado com as vidas, porque Jesus, ele é muito cuidadoso conosco. Ele é muito cuidadoso com a nossa vida. Então, ele nos ensina que nós temos que ter cuidado também. Louvado seja Deus. Também amar o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, o amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Bem melhor é ter o amor no coração do que ter os dons espirituais. Olha o que Paulo está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, quando ele te dá um dom, entenda isso. Deus, ele nunca vai tirar o dom de você. Só que você vai usar o seu dom, e às vezes a maneira que você vai usar o seu dom não é um jeito que vai agradar a Deus. A pessoa que usa os dons acompanhado de amor, ela é uma pessoa, irmãos, que agrada o coração de Deus. Tem pessoas que usam os dons em favor próprio. E os dons não é para ser usado em favor próprio. Os dons é para ser usado quando o Espírito Santo de Deus te designa algo e você vai usar aquele dom para socorrer alguém, para socorrer o pecador, e junto com ele vai caminhar o amor, porque o amor supera todas as coisas. Olha que coisa linda, o amor, ele é sofredor, ele supera. Às vezes a gente está ali sofrendo, irmão, mas o amor supera. Às vezes a gente está passando por um momento assim difícil, complicado, mas o amor supera. Então que você possa ficar com essa palavra no seu coração, com esse estudo no seu coração. Espero ter te ajudado. Não sou uma professora, mas tenho me esforçado. Espero que os irmãos possam ter compreendido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dando aqui já o fim, né, para esta lição. Louvado seja o nome do Senhor. E eu só vou ler a conclusão e já nós vamos encerrar, tá bom? Ó, a conclusão diz assim: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. E a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes, sejam quais forem os dons. Aqueles que os possuem devem usá-los como humildade e fidelidade, não buscando interesse próprio. Eu já tinha falado isso, lembra? Mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encerramos esse segundo trimestre desta lição. Eu sou grata ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos um pouquinho aprendendo a palavra de Deus. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.